Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aí, Marcos Souza, do canal Explicando a Bíblia. Venho trazer aí mais uma explicação da Bíblia para os irmãos, tá? Você que vai estar assistindo esse vídeo aí, saiba que durante 24 anos eu fui membro de uma igreja Assembleia de Deus. Já passei pela Igreja Universal, pela Igreja da Graça, tá? Fui católico até os 30 anos de idade. E hoje eu não frequento mais igreja evangélica porque eu descobri que a palavra de Deus ela foi ensinada erradamente, tá? Através de estudo, através de YouTube, essas coisas que foram colocadas, a modernidade que foi colocada na nossa vida, nessa pandemia aí, né? Por ter morrido muita gente, eu dou graças a Deus pelo lado de eu ter ficado em casa, né? Já que a gente não podia ir para lugar nenhum, nem frequentar a igreja, eu acabei estudando mais a palavra do Senhor, fui a fundo em cima de escatologia. Eu decidi estudar escatologia, que é um tema muito difícil estudado dentro da igreja, tá? Quase não se fala, e quando se fala, na verdade, o ensinamento que foi dado nas igrejas, os pastores, os teólogos, todo o ensinamento dentro de uma igreja, principalmente de uma Assembleia de Deus, acredito na maioria das igrejas que exista hoje, tá? Independente de ser batista, de ser presbiteriana, qualquer denominação aí, eles ensinam tudo no futuro, tá? Essas igrejas, muita gente não sabe disso, que existe futurista, preterista, vários tipos de denominações, vários tipos de escola de Bíblia, né? De estudos bíblicos. Existe aquelas que já acreditam que tudo já passou, acreditam que algumas partes já passaram e outras ainda vão passar. Então, eu tenho um vídeo falando sobre isso aí, depois se você procurar, você pode estudar detalhadamente. E eu agora, nesses pequenos vídeos, vou tentar mostrar que o que nós aprendemos, pelo menos o que eu aprendi, e que a maioria aprende no dia a dia, não é o que foi ensinado, tá? O que eu aprendi era uma coisa, o que estão ensinando nas igrejas é uma coisa. Só que, quando a gente vai buscar a fundo o ensinamento da palavra de Deus, a gente vê que não é isso que a Bíblia está ensinando. E eu hoje, mais uma vez, vou fazer um vídeo aqui para você, antes de você me chamar de herege, antes de você me falar, ah, tá desviado, isso aí é do diabo, isso aí é um libertino, aprenda, tá? Tenta entender, porque eu também pensava assim igual você, e hoje eu já não sou assim. Hoje eu estudo a Bíblia muito mais até do que eu estudava antes, porque hoje eu estudo com clareza. E o que nos ensinaram, né? Todo mundo ensina isso dentro da igreja, que você precisa ter o Espírito Santo de Deus, senão você não vai entender a Bíblia. E na verdade, gente, o Espírito Santo de Deus ele já está conosco. O que nós precisamos, na verdade, é entender português. Se você entender português, você precisa entender português. Principalmente interpretação de texto. É que parece que as pessoas que estão dentro da igreja, elas não conseguem entender a interpretação de texto. Se você é um estudioso de português, não precisa ser muito não, se você já estudou português, toda língua portuguesa ela tem interpretação de texto. Então você vai saber para quem foi falado, com quem foi falado, tá? E qual era o propósito da situação que está na Bíblia. Não estou tirando nada de fora da Bíblia não. Eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou ler mais um versículo, mais um capítulo para você. Nós estamos em Mateus capítulo 10 e eu vou te explicar o que quer dizer essas coisas que estão na Bíblia. Hoje, para mim, é muito mais fácil entender a Bíblia, porque eu, particularmente, falo para você, foi muito difícil estar dentro de uma igreja e vocês entender escatologia. Você entender escatologia é uma coisa muito difícil dentro da igreja. Então você acaba não querendo, né? Quando tem um pregador que vem pregar de escatologia, você pode ver que as igrejas enchem. Porque todo mundo quer estudar sobre escatologia, sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre todas essas coisas que hoje eu já não acredito, tá? E provo para você que não acredito. Tem vídeo aí, você pode assistir e você vai ver que eu hoje posso te provar que isso não é verdade. Mais uma vez nós vamos ler aqui para me te mostrar o que quer dizer a palavra de Deus. Amém? Acompanhe, por favor. Vamos lá. Se você tiver a Bíblia aí, pode abrir, tá? Vai lá, marca direitinho. Eu até te peço para abrir a Bíblia,
para você ver se eu estou falando alguma mentira, alguma besteira, e aí você pode questionar aí no canal, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. Vou começar logo aqui, não vou ler todos, vou parar em alguns, tá? Mas é Mateus 10, vamos lá. Chamando os seus discípulos, vamos lá, de novo, tá? Só para você entender. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. De cara, vou te falar o sujeito da frase aqui. Quem chamando? Quem chamou? Quem chamou foi Jesus, tá, gente? Aqui quem está falando é Jesus. Então, essas coisas que você tem que simplesmente saber. Quem é o sujeito da frase, com quem está falando, para quem, qual período, qual época. Isso aí qualquer professor de português que até está dentro da igreja e acaba se passando por cima dessas coisas, vai contra até o ensinamento que se dá numa escola, numa sala de aula. Então, hoje você vai entender um pouquinho sobre português, não só da Bíblia, um pouquinho sobre português. Então, Jesus, tá, chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Gentio daquela época, gente, entenda que o gentio daquela época era todo ser humano, toda pessoa que não era judeu, tá? Aqui, Jesus enviou os seus discípulos naquele período, na época de Jesus Cristo, tá? Nós estamos falando aqui dos anos 33 da era cristã. Jesus começou a ensinar, a média, ele tinha basicamente 30 anos de idade, tá? E a Bíblia diz que ele ensinou aí durante 3 anos e meio. Então, Jesus era nesse período, tá? Que ele apareceu como Messias e escolheu seus discípulos já para fazer a sua caminhada na terra. Então, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, ninguém, qualquer um que não fosse judeu, tá? Nem entre em cidade alguma desses samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Israel, ovelhas perdidas de Israel, só povo judeu. Vamos lá. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Próximo. O que quer dizer isso? Já estava chegando o reino dos céus. Na verdade, em algumas frases, Jesus fala, ele mesmo fala, é chegado o reino dos céus. João Batista, quando veio, ele falou: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Por que é chegado? Porque o reino dos céus já tinha chegado. Jesus veio para pregar que é chegado o reino dos céus, como João Batista estava pregando. Só que, um segredo que você não sabe, isso só ia se resolver, se finalizar com a destruição do templo e de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 da era cristã. Tá? Isso é histórico, está aí comprovado. Você pode procurar em livros históricos que está lá. Leia Flávio Joséfo, leia outros livros históricos, você vai ver que isso aconteceu nos anos 70. O templo e a cidade de Jerusalém foi destruída por general Tito, filho de Vespasiano, o imperador Vespasiano. Amém? Vamos lá. Tá? O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Isso aí já é um ensinamento para os homens de hoje aí, ó, os pastores aí, que ficam pegando dízimo, ficam pegando dinheiro dos outros, ficam pegando... Não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus falou para não levar nada, tá?
Vamos lá, mas deixa isso aí para outra hora, não vou falar disso agora não. Vamos lá. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eles trazem esses troços para o dia de hoje, tá? Aliás, tudo eles trazem para o dia de hoje, né? Isso aí não é para o dia de hoje, tá, gente? Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não o receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Estão falando do período de Jesus, do primeiro século. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos, portanto sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens entregarão... Olha só, vou ler de novo isso aqui para você entender essa passagem. O capítulo 10, versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Isso aqui, eles dizem que isso vai acontecer no futuro, tá? Que nós hoje seremos perseguidos. Isso vai acontecer quando o anticristo vier e isso vai acontecer com a gente. Gente, isso não é verdade. Entenda isso aqui. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Prestem atenção, tá? Você vai ouvir muito isso na igreja e você vai entender que isso não é para os dias de hoje. Isso foi para aquele período, para os discípulos. Vamos lá. Ó, tenham cuidado, né? Pois os homens os entregarão. Os entregarão quem? Ele está falando com quem aqui? Com os seus discípulos, com os seus 12 discípulos. Deu 12 apóstolos, tá? Entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas, ou seja, lá em Jerusalém nos anos 70. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Está falando lá atrás os gentios, mas eram quem? Eram os romanos, que dominavam o período daquela época, tá? Mas quando, 19, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Você lembra que isso aconteceu com Paulo, né? Paulo lá preso lá, Pedro, Paulo principalmente foi levado em Roma perante, né? Ele falou e ele que pregou o evangelho. O garoto mesmo, como é que é o nome dele? Estevão lá dentro do Sinédrio, que foi preso, foi morto, né? Ele mesmo cegou e contou a história toda que tinha acontecido, que Deus tinha feito. Então, se você for pensar bem, todos esses homens estiveram perante nas sinagogas e no Sinédrio, e Deus deu o que eles iam falar. Não é nada para gente, era para esses discípulos, tá? Continuando, vamos lá. Pois não serão vocês, tá? Já passa isso aqui. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Lá em Jerusalém, nos anos 70, tá? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando aqui, gente, não de nós hoje,
Não que nós vamos ser perseguidos. Você não vai ser perseguido. No Brasil isso não vai acontecer. Em países, Estados Unidos, esse lugar não vai acontecer. Isso só acontece, perseguição evangélica, hoje, só acontece na China, só acontece em países comunistas que tem por aí, tá? Mas isso não vem para o Brasil. Você, como aqui no Brasil, você não vai acontecer isso com você. Isso acontece lá nos países muçulmanos. Só que isso aqui Jesus não estava falando para a gente, estava falando para os seus discípulos. Quando, vamos lá, e será salvo, aqui ele está falando da destruição de Jerusalém também nos anos 70, quando Tito invadiu Jerusalém. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui para você entender isso aqui. O que é venha o Filho do Homem? Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Era para aquele período, mais uma vez vou repetir para vocês. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades da onde? De Israel. Vocês, quem são vocês? Os discípulos. Antes que venha o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Ele, Jesus. Jesus está falando dele. Viria como? A igreja evangélica hoje nos ensina que essa vinda do Filho do Homem é no futuro. E se for no futuro, para os dias de hoje, entenda isso agora, tá? Um pouquinho de português, tá? Vamos lá. Se for para o futuro, Jesus, os discípulos ainda estão rodando por aí. Não é isso? Pô, eles não acabaram de percorrer Jerusalém? Jerusalém, filho, é um cubículozinho. Se foi isso aí, Jesus era mentiroso. Jesus é mentiroso. Os caras ainda estão andando em Jerusalém, ainda não acabaram de percorrer Jerusalém. O que Jesus quis dizer com isso então? Jesus é mentiroso? Não, Jesus não é mentiroso. O que Jesus está falando aqui, porque foi naquele período. Ele, a cidade de Jerusalém, era pequena. Eles foram pregar o evangelho e ainda voltaram para o Senhor ainda, tá? Mas Jesus estava falando da vinda dele. Vinda como? Em juízo nos anos 70. Porque o juízo aconteceu nos anos 70. Vir o Filho do Homem, vir nas nuvens, como eles falam, era vir em juízo. Jesus veio, ele que mandou o general Tito invadir Jerusalém. Isso era de Deus, para destruir aquela geração que não aceitou ele como Messias, como Filho de Deus. Então todos os judeus que estavam naquele lugar em Jerusalém, que não aceitaram Jesus, que não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador, que não acreditaram que ele era o Messias, essas pessoas foram mortas em Jerusalém. Se você lê em Mateus, em Lucas 21, se eu não me engano é Lucas 21, em Lucas 21, 20, você vai ver que em Mateus 24, que quando você virdes Jerusalém sitiada, fala lá, quando você virdes Jerusalém sitiada por exército, saber que está próximo a sua devastação, está próximo o teu fim. Ou seja, não é no futuro. Isso aconteceu nos anos 70 da hora cristã. Tito, general Tito, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade a mando de Deus. Foi Deus que mandou, Deus que levantou Tito para destruir a cidade de Jerusalém, tá? Então, o imperador Vespasiano assume o Império Romano e manda o seu filho Tito destruir Jerusalém. Esses foram os 3 anos e meio, segunda parte da grande tribulação, que os pastores, os evangélicos estão esperando acontecer no futuro. Mas isso aconteceu no período dos anos 70, da era cristã. Jesus voltou em juízo para destruir aquela cidade, aquele templo, e dar fim à lei, que a lei só deixou de existir assim que o templo foi destruído, porque Jesus, ele trouxe a graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário e inaugurou o reino, e só foi definitivamente inaugurado com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém nos anos 70.
Hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você é um escolhido de Deus. Amém, irmão? Então, mais uma palavra aí para você aprender, para você estudar. Você vê que o Jesus, ele não vai voltar. Já voltou. Jesus, ele vive hoje no nosso coração. E você, quando vier a falecer, você que é de Deus, simplesmente você vai ser transformado. Você não morre mais espiritualmente, como eles morriam espiritualmente, tá? Ao homem ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Para gente que somos de Cristo, não morreremos. Nosso espírito, nossa alma será arrebatado automaticamente ao seu corpo, carne, morrer. E você receberá um novo corpo glorificado para entrar no céu. Essa é a palavra de Deus. O juízo já aconteceu nos anos 70 e nós estamos salvos. Amém, irmão? Glória e paz. Fique com essa palavra. Tem mais vídeos aí. Se você quiser tirar dúvida, eu vou estar sempre fazendo mais um vídeo sobre isso. E tem vídeo lá no meu canal. Se inscreve no canal. Que você pode escrever lá, pode tirar dúvida. Que eu puder te ensinar, eu vou te ensinar. Amém? Graça e paz.